poder, nos próximos minutos, compartilhar com você uma estratégia um pouco mais avançada, um pouco mais profunda sobre como que você pode criar uma vida dos seus sonhos, gerando conteúdo que se descola do resto da concorrência. Por quê? A gente vem nos últimos tempos, nos últimos anos, passando por um processo de infantilização do conteúdo que é gerado na internet. Começou com comida, depois foi para dancinhas, depois foi para enquetes e esquetes, depois foi pequenas digital, né? Tem maneiras diferentes de você poder mandar. Ela escreve o seu nome na testa, ela escreve o seu nome no busto, ela bate no rosto, ela bate na testa. Então, existe hoje uma massa muito grande de pessoas utilizando o seu intelecto, a sua energia e os seus dias de vida para poder criar um formato de geração de conteúdo que é um formato para crianças. É um formato infantil. E esse movimento, ele não vem diminuindo com o tempo, ele vem só aumentando com o tempo. Cada vez mais e mais pessoas estão produzindo conteúdo assim, e quanto mais pessoas observam que é assim que a banda toca, e que é esse tipo de conteúdo que dá certo, mais as pessoas produzem esse tipo de conteúdo também. E como eu lido com empresários, para quem está chegando agora, eu vou me apresentar já num minuto. Como eu converso com empresários, eu noto que esses empresários, eles acabam ficando meio que numa rua sem saída e não tem para onde correr. Porque a maioria das pessoas que entram ali acabam vendo que os grandes influenciadores geram esse tipo de conteúdo. Eles geram esse tipo de interação, eles geram esse tipo de interação social nas redes sociais, que é um conteúdo que sim, que gera engajamento, que gera muitas visualizações, mas não necessariamente representa você e não necessariamente representa a sua marca. Alguém aqui, deixa eu fazer uma pesquisa rápida, alguém aqui já teve já teve uma dificuldade e já se sentiu abandonado, porque vê que o tipo de conteúdo hoje que mais tem popularidade, que mais tem alcance, que mais gera audiência, não é o tipo de conteúdo que você se sente confortável de produzir? Coloca sim para mim aqui no chat, por favor. E quanto mais letras tiver no seu sim, mais eu sei que você entende o que eu estou falando aqui. Mais poderoso é, hoje em dia, a gente tentar ser diferente numa época onde todo mundo é igual e todo mundo está sendo igual, gerando conteúdo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito e fazendo as mesmas ações, né? Sim, sim, muito, 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 sim, sim, sim. Sim, sim, não me sinto representado, é um grande problema, não sei o que fazer. Sim, 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 o mundo é um mundo de mentira, a época das dancinhas, não sei dançar, eu não me sinto representado na época das dancinhas, eu me nego a entrar nessa onda. Sim, 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 uma galera colocando sim, 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 maravilha, que bom. Realmente, gente, hoje em dia, a gente, quando tenta se diferenciar das outras pessoas, é muito difícil a gente conseguir quebrar o padrão que foi estabelecido e que todo mundo segue. O padrão atual, o padrão oficial, o padrão que as pessoas se acostumaram a consumir. E eu posso dizer isso, deixa eu me apresentar para você, para quem está aqui pela primeira vez. Coloca aqui no chat para mim se você está aqui pela primeira vez. Escreve primeira vez. Se é a primeira vez que você assistiu um workshop do Pedro. Se for a segunda vez, escreve o número 2. Se for a terceira vez, digita o número 3. E se for a quarta ou mais vezes, coloca o número 4 aqui no chat, só para a gente fazer uma pesquisa rápida. Por quê? Porque nos últimos 20 anos, eu tenho ajudado empresários do mundo inteiro
a conseguir se destacar, se descolar da concorrência, aplicando técnicas de diferenciação e de posicionamento. E essas técnicas não são técnicas simples, rápidas, que você aplica agora, mas amanhã alguém já copiou você e aí você já não sabe mais o que fazer. Talvez você já tenha passado pela experiência de você fazer um stories de determinado jeito, de você criar um logotipo, de você criar uma promoção, de você criar um produto, de você fazer uma interação. E o seu concorrente, sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma, sem fazer cerimônia nenhuma, simplesmente vai lá e copia você. Isso é muito fácil para o seu concorrente copiar você, a ponto que o seu cliente na ponta já não sabe mais quem desenvolveu. É uma das piores coisas que pode acontecer é quando a gente cria algo muito legal, o nosso concorrente copia a gente, e aí quando o nosso cliente vê o nosso concorrente fazendo aquilo primeiro, ele acaba achando que a gente que está copiando o concorrente, e não sabe que nós fomos o criador daquilo, e o nosso concorrente simplesmente foi lá, copiou na cara de pau, sem medo nenhum. Eu não sei, gente. Eu não sei como é que dorme de noite esse povo. Como é que dorme de noite, né? O sonho dos anjos, remorso zero. A pessoa acorda, olha algo muito legal e pensa: vou pegar para mim. Vou pegar para mim, vou fazer igual. As pessoas chamam de modelar, né? Hoje eu vou modelar. A gente fez um impulso em Goiânia. Eu cheguei hoje de volta em casa, lá de Goiânia. E a gente conversou sobre muito isso, sobre nesse evento de 2 dias do Impulse, né? Com os empresários de Goiânia, centenas de empresários que participaram do Impulse, sobre como tem gente que não tem medo nenhum, copia você. E aí o seu cliente nem sabe mais indicar quem é a cópia e quem é o original. Não sabe. Ele acha que está todo mundo igual, ele acha que é todo mundo idêntico. E o problema disso, ele não é um problema simplesmente de você copiar os stories, ou copiar como você gera conteúdo, ou copiar o seu logotipo. Se é fácil para o seu concorrente copiar você, é porque falta diferenciação. E eu quero começar já convidando você a pegar papel e caneta e anotar essa primeira frase. Se é fácil o seu concorrente copiar você, é porque falta diferenciação. Mas existe uma diferença entre você se diferenciar e você gourmetizar aquilo que você faz. É muito fácil um lugar que vende hambúrguer falar que a partir de agora nós vendemos hambúrguer artesanais. Vai lá, coloca um fundo preto, coloca uma letra dourada em cima e escreve hambúrguer premium. E aí coloca um nome em inglês mais bacana e só de fazer isso começa a cobrar mais caro ou começa a cobrar o dobro do preço do hambúrguer. Alguém aqui já viu isso? Alguém já viu isso acontecendo em algum caso? Isso acontece por quê? Porque na verdade, o seu produto, ele não é um produto premium. Ele não é um produto diferenciado. Você simplesmente deu um banho de identidade visual, tentando simular uma identidade visual de algo premium. E o seu cliente, olhando de fora, talvez vai acreditar, mas ao comprar de você, ele vai perceber que não é tão premium assim. Isso não é diferenciação. Isso é gourmetização. Isso é gourmetização. E a maioria das pessoas que eu converso hoje, ela tem dificuldade de conseguir pensar ideias originais de verdade para poder se diferenciar. E, na verdade, ela usa ideias simples para poder se gourmetizar. Como é que eu sei que ela está se gourmetizando? Porque ela só troca a fachada, mas ela não troca o conteúdo. Quando eu me diferencio de verdade, não é somente a nossa fachada, não é somente a roupa, não é somente o meu cabelo, não é somente os stories, não é somente a cara do meu Instagram, ou a cara do meu YouTube, ou a fachada da minha loja que eu troco. Gente, isso é gourmetização. É você colocar uma maquiagem, mas por dentro não tem diferenciação de verdade. Você conhece alguém que é assim? Você conhece algum concorrente que na verdade está gourmetizando? Você conhece alguém
que talvez no seu mercado, um amigo, um conhecido, na verdade não está se diferenciando, está se gourmetizando? Se o seu produto realmente for diferenciado, você não precisa de gourmetização. Você precisa de uma comunicação mais autêntica que vai comunicar aquilo que você tem de realmente diferente para as pessoas, e você não precisa do raio gourmetizador. A maioria das pessoas que eu converso e que eu conheço são pessoas que estão presas na armadilha da gourmetização, achando que é diferenciação. Só que não é. Gourmetização não é diferenciação. Queria começar o nosso workshop de hoje abordando isso para você. E é interessante falar disso, porque a maioria das pessoas, quando vê o que está rolando aí fora, acha que eu preciso me vestir, eu preciso me comportar, ou eu preciso falar como as outras marcas, que são as dancinhas do mercado que a gente vê, porque elas estão bombando. Para eu bombar, eu também tenho que fazer isso. Se você faz alguma coisa que não está alinhada com quem você é por dentro, você está gourmetizando. É como você ir na loja e alguém dá um banho de loja em você e diz: você tem que vestir esse chapéu, você tem que vestir essa pulseira, você tem que vestir essa camiseta, você tem que vestir esse vestido, você tem que vestir essa calça. Por quê? Porque sim. Porque você vai ficar mais bonito assim. Mas você não se sente confortável naquela roupa. Você olha para o espelho e você não se reconhece. Até tá com cara de celebridade, tá com cara de uma pessoa famosa, tá com uma cara de uma coisa chique. Mas não é você. A sua essência não tá presente ali. Então as pessoas, elas acabam se conectando com uma fachada, com uma comunicação externa que você tá dando, mas não se comunicando com você de verdade. E para se comunicar com você de verdade, as suas ideias, elas não podem vir de fora. Elas têm que vir de dentro. Para ser autêntico de verdade, as ideias não podem vir de fora. Elas têm que vir de dentro. Quando a ideia ela vem de fora para dentro, eu estou só me gourmetizando. É alguém que está me dizendo o que eu tenho que fazer e eu estou acreditando, eu estou aceitando. Quando a ideia ela vem de dentro para fora, aí é outro nível de jogo. Agora é outro nível de jogo. Agora eu estou trazendo a minha essência de verdade. E essa minha essência, quando ela vai para fora, ela conecta com as pessoas no nível muito mais profundo, no nível muito mais poderoso. E esse workshop de hoje, que tem como título Como é que a gente faz para se destacar na era dos 15 segundos de atenção? É um workshop que eu fiz questão de fazer esse workshop hoje, porque eu tenho notado nas Magic Mornings. Alguém aqui está participando das Magic Mornings? Escreve eu aqui no chat. Quanto mais letras tiver o seu eu, mais eu sei que você está curtindo as Magic Mornings. Eu tenho notado nas Magic Mornings, que são esses programas matinais que a gente tem feito aí há quase 20 episódios já, que a maioria das pessoas está sempre buscando uma ideia de fora. Pô, Pedro, me ajuda aqui, me dá uma ideia aqui, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali? E eu amo dar ideias, né? Eu dou ideias o dia inteiro para um monte de gente, ou de graça, ou sendo muito bem pago para isso, eu dou ideias, né? Há 20 anos trabalhando com diferenciação. Eu já ajudei mais de 30 mil marcas a gerar mais de 3 bilhões de reais em acréscimos de venda, aplicando técnicas de diferenciação. Então, eu faço isso muito bem, eu amo fazer. Mas tem um porém. Quando eu dou ideia para alguém, a pessoa fica toda feliz, vai lá e aplica a ideia, ela começa a ver resultado. Ela começa a se destacar, mais pessoas comentam, ela vê que ela se descola da concorrência e é muito legal. Só que além dos clientes ver que ela está fazendo aquilo ali, quem mais que vê aquilo, gente? O seu concorrente. Aí o seu concorrente vai lá e começa a copiar você. E em alguns dias você tem um diferencial. Depois de alguns dias você não tem mais. E aí, como você não entendeu o processo de geração de ideias ali por trás, você vai, volta e pede para o Pedro de novo. Pedro, me dá mais uma ideia? Me dá mais uma ideia? E às vezes, eu confesso que eu me sinto quase como se fosse um traficante vendendo drogas. Porque a pessoa ficou viciada naquela droga pronta. Mas ela não sabe produzir, ela não sabe criar as próprias ideias.
para que ela não fique na mão de ninguém. Então, hoje, eu quero tirar um tempinho aqui nesse workshop para eu poder contar um pouco como é que a gente resolve esse problema. Como é que eu resolvo para eu não ser somente gourmetizado e a minha marca ter o raio gourmetizador? Como é que eu resolvo para eu poder criar, de fato, uma ideia nova, uma ideia original? Como é que eu faço para essas ideias virem de dentro ao invés de vir para fora, de vir de fora? E como é que eu faço para eu ter uma fonte inesgotável dessas ideias? Ela não vem somente de um lugar. Ela vem uma ideia, se copiarem eu tenho outra, se copiarem eu tenho outra, se copiarem eu tenho outra, e aí eu vou me posicionando como líder de mercado. O líder de mercado sempre vai ser copiado, por isso ele é líder. O líder lidera, o seguidor copia. O líder lidera, o seguidor copia. Então, eu preciso entender que para eu ser líder, eu tenho que bolar um jeito de poder ativar as minhas ideias vindo de dentro, mas de uma fonte inesgotável. Não de uma fonte finita que eu aplico ela um pouquinho só e daqui um pouco ela já acaba. E aí se alguém vai lá e me copia, eu já não sei mais o que fazer. Aí parou. Não. Não pode ser assim. Eu realmente tenho que poder ter uma ideia de uma fonte inesgotável de ideias para poder aplicar isso. E eu quero te mostrar um pouco de como é que você pode começar a ter ideias originais para você não depender mais de ninguém. Mas para antes de eu poder te contar como é que a gente faz isso, eu quero pedir para você que está assistindo no YouTube, galera do YouTube, clica no botão curtida aqui embaixo, por favor. Você que está assistindo no celular, você que está assistindo na televisão, ou você que está assistindo no computador, clica no botão curtir, porque daí a gente informa para o YouTube que a galera está gostando do conteúdo. O YouTube avisa mais pessoas que está rolando uma workshop ao vivo e a gente vai ter mais pessoas assistindo junto com a gente aqui. E para eu saber se vai ter gente interessada, eu quero saber se tem gente interessada aqui em poder aprender como é que eu faço para ter ideias originais. E eu já te aviso, tá? Não vai ser o que você espera receber. Vai ser um papo mais profundo que eu quero ter com você nos próximos minutos para nunca mais você pensar ter ideias originais do jeito que você pensava antes. Você vai mudar. Nos próximos minutos, você vai mudar totalmente como é que você vê as ideias originais nascendo na sua vida e no seu negócio. E para isso, eu quero saber se tem gente interessada. Então, escreve aqui embaixo, eu quero. Quanto mais letras tiver no seu eu quero, quanto mais letras tiver, mais eu sei que tem gente animada para eu poder compartilhar o que eu preparei nos próximos minutos para ajudar você nunca mais ficar dependendo de ideias de fora e você entender como é que eu crio ideias de verdade aqui por dentro, nesse novo momento da economia digital que a gente está vivendo hoje, para você poder criar coisas que ninguém mais consegue criar. Eu quero, sim, eu quero, tô dentro, tô ansioso, manda, quero muito. Eu quero, manda, tô aqui, eu quero. Ó, pelo visto, acho que tem bastante gente. Pelo visto, acho que vai ter gente suficiente pra gente poder falar hoje aqui, então. Então, beleza. Vamos lá, então. Pau na máquina. Eu quero poder comentar um pouquinho com você. Deixa eu contar um pouquinho sobre quem é que ouviu falar uns dias atrás sobre o fechamento e a falência da Livraria Cultura no Brasil. Escreve eu para mim aqui embaixo no chat se você ouviu falar da Livraria Cultura. A Livraria Cultura era a maior rede de livrarias no Brasil. Todas as capitais, até algumas cidades do interior, tinha uma Livraria Cultura. Eles tinham centenas e centenas de lojas pelo Brasil. E é uma livraria que fazia muito parte da vida das pessoas. A Livraria Cultura, ela fazia parte porque ela fazia parte da história dos nossos avós, dos nossos pais, e é com uma tristeza muito grande, é com um gosto amargo muito grande que a gente recebe a notícia que foi declarada a falência. Eles já estavam no processo de recuperação judicial durante algum tempo, agora nos últimos anos, mas eles não conseguiram se reinventar, não conseguiram honrar os compromissos e a recuperação não foi para frente. O juiz declarou falência. E na própria decisão do juiz, ele fala que é com pesar que ele declara isso,
pelo papel, pelo peso social que a Livraria Cultura tinha no Brasil, né? Muita gente, a galera falando, eu fiquei triste, meu Deus, que tristeza, né? Como é que pode? Que tristeza, que loucura. Então, olha só, é muito triste isso, né? Tá acontecendo. E se eu pudesse apontar 2 pontos pelo qual, na minha opinião, 2 pontos, a Livraria Cultura faliu. Eu quero acompanhar você para prestar atenção junto comigo agora, para a gente raciocinar junto. Você vai entender aonde que a gente vai chegar com esse papo que a gente está batendo, tá? Tem 2 pontos que eu acho que foram importantes. Primeiro, a Livraria Cultura ainda estava presa em ser livraria. Primeiro erro, a Livraria Cultura ainda estava presa em ser livraria. E quando eu digo que ela estava presa na mentalidade de livraria. Ela estava presa em como ela se comportava, como ela se posicionava. E livraria é o lugar que vende livros. E apesar do livro, obviamente, ser algo muito importante, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, hoje em dia a gente consome conteúdo por vídeo, a gente compra cursos, hoje a gente consome conteúdo através de dicas nas redes sociais, a gente consome conteúdo através de lives como essa que você está assistindo agora. Então a gente consome conteúdos através de livros digitais. Então, o que aconteceu? A informação ainda é importante. Hoje ela é mais importante do que nunca. Mas a mídia mudou. Olha que interessante. A informação ainda é muito importante, mais importante do que nunca. Mas a mídia, que é como que essa informação é levada, ela mudou. Antigamente, os escribas escreviam em papiros, que eram folhas longas de papel vegetal. Eles escreviam fisicamente, manualmente, as informações. E aquilo era passado de mão em mão. Quando Gutenberg criou a prensa, o jogo começou a mudar. Gutenberg, você conhece, né? Johann Gutenberg, que é, para nós, para mim, para você, para os íntimos, a gente chama ele de Gutinho. Gutinho Gutenberg, quando criou a prensa, ele mudou a mídia. Porque agora os escribas, que eram pessoas que ganhavam a vida escrevendo manualmente todos os livros, replicando os livros, em pouco tempo eles perderam o emprego, porque a prensa fazia isso de forma muito mais eficiente. E daí nasceram os livros. Olha que interessante. Antes nós tínhamos os papiros. Depois nasceram os livros. E aí, com a rede elétrica, com a internet, a gente teve a informação digital. Então tem uma evolução nessa escala aí. Primeiro a gente teve os papiros, depois a gente teve os livros, depois a gente teve a informação digital. E hoje a informação digital, ela é enviada por vídeo no WhatsApp, ela é publicada nas redes sociais como Instagram, como Facebook, como YouTube. Hoje, os livros, eles são... hoje a informação não depende mais do livro. Assim como o livro tornou o papiro obsoleto, a informação digital tornou o livro obsoleto. Olha como vai se repetindo, a história vai se repetindo. E a Livraria Cultura, olha o nome da cultura, era Livraria Cultura. Ainda estava preso na mídia livros físicos. E apesar de eu gostar de um livro físico, eu cheiro, eu gosto de pegar. Alguém mais gosta de livro físico aqui? De pegar e segurar, de levar numa viagem, de pegar de manhã com uma xícara de café, e você pega, abre o livro, você sente o cheiro da página, você sente o cheiro da textura, as ranhuras da textura, você sente nos dedos. É muito legal, eu gosto disso. Mas eu também me acostumei a ler no Kindle. E a ler o formato digital daquele livro, que é muito mais rápido. Quando eu tenho que fazer uma viagem, eu não tenho mais aquele problema de ter esquecido o livro em algum lugar, ou ter perdido o livro em algum lugar. O livro está sempre comigo, aonde quer que eu vá. Ele está sempre comigo. Então, a informação digital, ela perdeu um pouco da experiência do livro físico, mas ela ganhou muito, porque ela é infinita, ela é replicável, ela tem backup.
Em qualquer lugar que eu tiver, eu posso fazer um download do meu backup do livro digital e eu posso ler. E por isso ele vem crescendo, 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 crescendo nos últimos tempos demais. Então, primeiro erro pelo qual eu acho que a falência da Livraria Cultura. A mentalidade de livraria. A Livraria Cultura não soube sair da mentalidade de livraria. Ela ainda estava preso no formato que ela sempre foi, e ela não entendeu que os tempos mudaram e não teve velocidade para se adaptar nesse tempo, momento novo que a gente está vivendo. Segundo erro pelo qual eu acho que a Livraria Cultura quebrou. Segundo erro. Vai anotando. Você está com papel e caneta aí? Anota aí. Segundo erro. Ponto forte virou um ponto fraco. O ponto forte virou um ponto fraco. Antes da informação digital e da internet, um dos pontos fortes que a Livraria Cultura tinha era a capilaridade, ou seja, tinha muita loja da cultura. Aonde você ia, nas cidades um pouquinho maiores, nos shopping centers, tinha uma Livraria Cultura. Todo lugar tinha uma Livraria Cultura. Só que para você manter uma loja física aberta, você precisa de luz, você precisa de energia, você precisa de colaboradores, você precisa de limpeza, você precisa de estoque, você precisa de estante, você precisa de decoração, de elétrica, de hidráulica. Gente, é um custo enorme para manter isso. Então, se durante muito tempo a vantagem da Livraria Cultura era ter uma loja física, nos últimos 10 anos, o ponto forte virou um ponto fraco. E se tornou um mamute, né? Um elefante branco que a rede, a marca teve que carregar nas costas, até que eventualmente ela não aguentou o peso de carregar isso. Era um custo operacional gigantesco. Então, eu estou trazendo esses dois insights aqui, né? São insights meus sobre Livraria Cultura. Por quê? Porque a gente pode tirar insights para o nosso negócio também. Primeira pergunta para você. Qual ponto forte eu tenho que pode virar um ponto fraco? Escreve aí, por favor. Qual ponto forte eu tenho que pode virar um ponto fraco? De repente, hoje o que eu tenho é o contato mais próximo com o meu cliente. Hoje eu vou até a casa do meu cliente, ou hoje ele vem até a minha loja. Talvez o ponto forte que eu tenho é um estoque grande e eu tenho pronta entrega. Talvez um ponto forte que eu tenho é que eu sou muito rápido. Eu consigo rapidinho trocar, pivotar o que eu tenho que mudar e entregar o que as pessoas estão pedindo. Não sei, pode ser infinitas coisas. Mas se aconteceu com a Livraria Cultura, aconteceu com a Blockbuster, aconteceu com a Kodak, gente, por que não pode acontecer comigo e com você? Se eu não cuidar, o meu ponto forte, ele pode virar um ponto fraco. E como que eu sei que o meu ponto forte pode virar um ponto fraco? Ele é um ponto forte quando eu olho 5 anos para trás. Olhando os últimos 5 anos ou 10 anos, isso aqui ajudou muito a gente a chegar onde a gente está. Legal. Mas se eu não olhar para trás, se eu olhar para frente, 5 ou 10 anos para frente, ele ainda é um ponto forte? Ou esse ponto forte também pode virar um ponto fraco? Eu olhando para o futuro, para a tecnologia que está chegando, para os novos aplicativos, para as novas profissões, para o chat GPT, para os novos entrantes do mercado, aquilo que para mim era um ponto forte ali atrás, ainda vai ser um ponto forte? Não tenho resposta para isso. Eu estou trazendo a pergunta. Você que tem que trazer a resposta. Ok? Primeiro ponto para a gente pensar aqui. E segundo insight, que é: eu ainda estou preso no formato que eu fui um dia? Como é que eu me defino? Como é que eu me cuido? Eu ainda estou preso no formato que eu fui um dia? Porque se eu ainda estou preso nisso, gente, a chance de dar problema é muito grande. Eu preciso mudar esse formato conforme os tempos vão passando. A Kodak, ela, apesar de ela mesma ter inventado a máquina digital, ela não quis abrir mão dos filmes que ela vendia.
Porque ela era uma produtora de filme. A Kodak era uma indústria química. Ela produzia filmes para as pessoas baterem fotos. E ela falou, a gente ganha dinheiro demais vendendo filme. Eu não posso lançar essa máquina digital, porque essa máquina digital, se as pessoas utilizarem, elas não vão mais comprar os filmes que a gente produz. Então, eu não posso fazer. Sentaram em cima da máquina digital. Até que a inovação acabou crescendo. Outras pessoas lançaram, quebrou a Kodak. Blockbuster, mesma coisa. Alugavam os DVDs, eram as locadoras que alugavam os DVDs, até que veio o streaming, o Netflix, acabou. Gente, pergunta, quem é que tinha que ter criado o Netflix? A Blockbuster. Quem é que tinha que ter criado o serviço de streaming? Ao invés de eu ter que esperar pegar a fita VHS ou pegar um DVD físico, quem é que tinha que ter criado uma versão onde eu possa assistir pela internet, pelo computador? A Blockbuster. Quem é que tinha que ter criado o Uber? Os taxistas. E sabe por que não criaram? Porque eles estavam olhando para o passado e dizendo, olha como nós somos bons, olha tudo o que a gente construiu. Quando eles tinham que estar olhando não para o passado, eles tinham que estar olhando para o futuro. E estar olhando, vamos pensar nos próximos anos, o que vai rolar para cá nos próximos anos? O que vai acontecer para cá nos próximos anos? E ali eles acabaram ficando no meio do caminho. Então, sucesso é entender o que eu fiz no passado, mas traduzir para o futuro. Anota isso, por favor. Sucesso é entender o que eu fiz no passado, mas traduzir para o futuro. A Kodak tinha que ter traduzido a ideia de bater foto dos filmes para a máquina digital. Não quis fazer isso. O Uber, ou os taxistas, tinham que ter traduzido. Numa época que está todo mundo usando o celular, não dá para eu ir para a rua e ficar esticando a mão na chuva, ou telefonando para a radiotáxi pedir um táxi. Não. Eles tinham que ter entendido o serviço de comodidade que eles ofereciam do passado para traduzir para o futuro. A Livraria Cultura também tinha que ter entendido que, na verdade, o negócio da Livraria Cultura é um negócio de informação e não um negócio de vender livro físico. O livro físico é só a mídia. E por causa disso, a gente acaba ficando preso no meio do caminho. Cabecinhas explodindo? Põe cabecinhas explodindo para mim aqui no chat se você está curtindo essa introdução, esse papo que a gente está começando a bater aqui agora. Né? O nosso título do nosso workshop de hoje é Como se destacar na era dos 15 segundos. E eu estou fazendo esse paralelo com a Livraria Cultura, com o Uber, com a Blockbuster e com o Netflix. Por quê? Porque se você só bebe do conteúdo que a galera tá fazendo aí e só bebe desse conteúdo e acha que esse é a única saída, a gente está olhando para o passado em vez de olhar para o futuro. Para eu poder entender o que eu tenho que fazer, não basta eu ficar olhando para trás. Eu tenho que olhar para frente. Não basta eu entender o que já aconteceu lá atrás. Eu tenho que entender o que está acontecendo a partir de agora para frente. Muitas cabecinhas explodindo. Legal, a galera tá gostando, hein? A galera tá curtindo. Muita cabecinha explodindo aqui. Show! Beleza, beleza. Então vamos lá. Agora, o que eu quero trazer para você? Talvez você possa perguntar, Pedro, mas olha só. A Livraria Cultura não tinha como prever o passado, tinha? Não tinha como prever o futuro. Eles estavam lá trabalhando, fazendo a parte deles, e do nada veio o Kindle, veio o livro digital, veio o formato de consumo de informação através de outras mídias. Do nada veio isso, chegou ali, e agora as pessoas foram pegas de surpresa. A Kodak não tinha como saber. Os taxistas não tinham como saber. Aí eu pergunto para você, será? Será mesmo que eles não tinham como saber? Ou será que eles estavam tão presos olhando para o que eles estavam fazendo que eles não pesquisaram a bola de cristal da humanidade? A bola de cristal da humanidade, existe uma bola de cristal que diz pra gente exatamente o que vai acontecer. Existe uma bola de cristal. E essa bola de cristal não falha. Ela aponta exatamente
os próximos passos que a humanidade vai passar, as próximas coisas que vai acontecer, e a gente depende só da gente poder entender isso. Quem é que sabe o nome dessa bola de cristal? Escreve para mim aqui no chat. Quem é que sabe o nome da bola de cristal que mostra pra gente o quanto a gente pode prever o que vai acontecer no futuro aqui para nós? Quem é que sabe, gente? O nome dessa bola de cristal chama-se história. O nome da bola de cristal que mostra exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos chama-se história. Anota aí, história. Por quê? Porque a história, ela é um ciclo que sempre se repete. É um ciclo que se repete de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ela mostra que o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Exemplo, existe um livro chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Quem aqui que já ouviu falar da Arte da Guerra? Esse livro do Sun Tzu é um livro que mostra a visão de um general, que o nome dele é um general chinês chamado Sun Tzu, e ele mostra como é que as pessoas pensam na guerra. E dá várias estratégias de como é que você pode pensar na guerra, numa batalha de guerra, como é que você pode pensar em entender o que está rolando ali, para você poder se preparar antes das outras pessoas fazerem. E se você ler, quem já leu aqui a Arte da Guerra vai lembrar que no Sun Tzu ele fala: o seu maior ponto forte vai se tornar o seu maior ponto fraco. Sun Tzu fala isso no livro. O seu maior ponto forte vai se tornar o seu maior ponto fraco. Gente, o Sun Tzu, esse livro, ele foi escrito há 1.600 anos atrás. Há muito tempo atrás. E esse livro do Sun Tzu, ele é sempre atual, por quê? Porque a cada 5 ou 10 anos, os homens caem no mesmo erro novamente, de achar que o meu ponto forte sempre vai ser forte. Isso é um erro. A história mostra pra gente, desde o Império Inca, do Império Persa, do Império Norte-Americano, do Império Grego, do Império Romano, sempre o ponto forte se tornou o ponto fraco. Se a gente analisar a história do Império Romano, qual era o ponto forte do Império Romano? O tamanho. Ele foi, em extensão, um dos maiores impérios da história da humanidade. Ele foi muito grande. Muito grande. E por que o Império Romano caiu? Por que acabou? O que deu problema? Por que acabou o Império Romano? Ele acabou porque ele era tão grande que eles não davam conta de administrar tudo. E aí ele começou a ruir e acabar. Então, o ponto forte do Império Romano foi o ponto fraco do Império Romano. O seu tamanho descomunal, gigantesco, acabou sendo um dos motivos da queda do Império. Então, o que o Sun Tzu fala pra gente é que o seu ponto fraco o seu ponto forte vai se tornar o seu ponto fraco. Fica atenção, presta atenção. O seu ponto forte vai se tornar o seu ponto fraco. E aí, gente, a gente tem que estar presente para isso. A gente tem que estar consciente disso. A gente tem que estar prestando atenção. Porque daí eu começo a trazer isso para minha vida. Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Você consegue entender que a história é a bola de cristal que mostra pra gente o que vai acontecer a seguir? Que vai se repetir de novo. Vai se repetir de novo. Outro exemplo, falando de Império Grego. Você já viu aqui? Quem aqui já viu aquele filme chamado 300, Os 300 de Esparta, com o Capitão Leônidas? Você já viu? Os 300 de Esparta? Essa é uma história que conta a cidade de Esparta, né? A polis era um território dentro do Império Grego. A cidade de Esparta eram pessoas muito guerreiras. Os melhores soldados e guerreiros vinham de Esparta. E apesar do número pequeno, eles eram guerreiros profissionais. Eles eram muito bons no que eles faziam. Mas eles tinham um problema. Eles eram muito orgulhosos. E quando eles recebiam um mensageiro, às vezes, eles não gostavam da mensagem, eles matavam o mensageiro. E isso não se faz. Isso não se faz.
E no livro 300 de Esparta mostra eles matando o mensageiro. E foi isso que despertou a ira do rei Xerxes, que era o rei da Pérsia, que veio com seus 20 mil homens massacrar os 300 de Esparta. Qual é o insight que a gente pode tirar disso? O que a história mostra pra gente? Matar o mensageiro e ignorar a mensagem é um erro. Matar o mensageiro e ignorar a mensagem é um erro. Às vezes, a gente tem alguém no nosso mercado que fez uma coisa nova e a ideia que ele fez é muito legal, mas eu não gosto daquela pessoa. Então eu falo, não, mas isso aqui você viu que o fulano tá fazendo, mas o fulano também, né? Aquele fulano não tem pé nem cabeça, não tem nada na cabeça. Aquele fulano não dá para levar a sério. E por causa do mensageiro, eu ignoro a mensagem. Às vezes, porque eu não gosto, por alguma preferência pessoal da pessoa, eu ignoro a mensagem que ela está trazendo para mim. Isso a história ensina pra gente, que é um erro. Isso é a história ensina pra gente que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo a mesma coisa que o capitão Leônidas fez com o exército dele, quando matou o mensageiro, e a gente pode ignorar a mensagem que é o mais importante. Faz sentido isso, gente? Põe cabecinhas explodindo para mim aqui se caiu um insight do que a gente está conversando aí agora. A história, ela é a bola de cristal que a gente precisa beber para entender os próximos capítulos da humanidade. Só que a gente não estuda a história. A gente não estuda os grandes pensadores. A gente não estuda as pessoas que vieram e desenharam o que vai acontecer nessa bola de cristal. Tá lá, tá pronto. É só a gente abrir e se informar. A gente não faz. Sabe por quê? Porque eu tô preocupado demais seguindo o influenciador do momento. Tô assistindo o reality show do momento. Tô assistindo o carnaval do momento. Tô assistindo o jogo de futebol do momento, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, seja o que for. Tô discutindo política. Eu tô discutindo problemas que muitas vezes daqui um mês, 6 meses, um ano, ninguém vai lembrar mais. Tenta pensar o quanto você, quando você entra e abre o seu Instagram ou abre o seu TikTok, quantos minutos ou quantas horas eu fico vendo coisas que não têm valor duradouro. É a dancinha, é a diquinha, é o 3 dicas para, é aquele formato que eu fico apontando e fica aparecendo as diquinhas na tela. São todas coisas que não têm valor duradouro. E eu fico gastando tanto tempo com isso que eu não tenho tempo para poder aprender com quem realmente tem poder para trazer lições que poderiam ter salvo talvez até a Livraria Cultura. Poderiam ter salvo a Blockbuster. Poderiam ter salvo a Kodak. Poderiam ter salvo os taxistas quando o Uber nasceu. Só que por que eles não pensaram nisso? Porque normalmente nós estamos comendo uma comida sem valor nutricional. Escreve essa frase, por favor. Porque nós estamos comendo uma comida sem valor nutricional. A gente está comendo, bebendo, mas a gente nunca se sacia. Porque a gente está bebendo de uma fonte de informação que não é a fonte de informação das pessoas que já entenderam o que aconteceu lá no seu ciclo. Olha quantos de nós seguimos influenciadores na internet. Eu sigo fulano, eu sigo Beltrano, eu sigo fulano, eu gosto do jeito que ele fala, eu gosto daquilo que ele faz, eu gosto das dicas que ele traz, eu gosto da técnica. E tá tudo bem, é legal isso. Mas será que essa pessoa tá bebendo da fonte do que já aconteceu há 100 anos atrás, há 300 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 5000 anos atrás? O tolo gasta o seu tempo com coisas que não resistem ao teste do tempo. Escreve isso, por favor. O tolo gasta o seu tempo com coisas que não resistem ao teste do tempo.
Esse é o tolo. O tolo gasta o tempo dele com um monte de coisinhas que daqui a 5 minutos, 10 minutos, 3 dias, não tem mais valor nenhum. É o fast food do conhecimento. Não tem valor nutricional. Até é gostosinho, é bom, mas não tem valor nutricional. Mas, Pedro, como é que eu resolvo esse problema? Então, como é que eu lido com isso? A resposta é: a gente precisa beber de fontes, de pessoas que conseguiram entender as lições da vida no seu tempo e deixaram escritos isso para que a gente possa aprender hoje e a gente traduza isso para os nossos dias de hoje. Faz sentido essa analogia que eu estou fazendo? Você tá me acompanhando? Você entende o que eu estou falando? Então, assim como o tolo gasta o seu tempo com coisas que não resistem ao teste do tempo, o sábio, ele faz o contrário. O sábio usa o seu tempo com coisas que já sobreviveram ao teste do tempo. Por isso que ele é sábio. É o contrário. O sábio usa o seu tempo com coisas que já sobreviveram ao teste do tempo. E a maioria das pessoas que a gente conversa hoje são pessoas que não têm acesso nenhum, não têm contato nenhum, não têm noção nenhuma a quais são essas coisas que já viveram ao teste do tempo. Gente, as lições e os problemas que a nossa sociedade está passando hoje já foram discutidos, já foram resolvidos, em alguns casos já foram solucionados há 100 anos atrás, há 300 anos atrás, há 1000 anos atrás. Só que a gente não tem acesso a isso. No maior dos casos, a pessoa talvez tenha acesso à Bíblia. Ah, Pedro, mas eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro muito antigo e um livro muito sábio. Concordo. Ela é um livro incrível. Mas ela traz um viés religioso para as coisas. Tem um conhecimento gigantesco, além da Bíblia, de outras coisas que não estão na Bíblia, que podem ajudar a gente na nossa vida, no nosso negócio, nos problemas que a sociedade está passando hoje. Deixa eu dar um exemplo para você. Quem me acompanha nas Magic Mornings sabe que tem um autor que eu gosto muito chamado Epiteto. O Epiteto foi um filósofo grego. E o Epiteto, ele tinha uma frase muito famosa que era: não se engane com as roupas de quem traz um convite para você. Olha que interessante. Não se engane com as roupas de quem traz um convite para você. O que o Epiteto queria dizer quando ele diz: não se engane com as roupas de quem traz um convite para você? O que o Epiteto queria dizer é que as pessoas vão tentar enganar você. As pessoas vão usar uma roupa bonita, vão usar uma coisa chamativa, vão passar uma impressão que é uma pessoa bonita, de sucesso, uma pessoa rica, uma pessoa famosa, e vai trazer um convite que, na verdade, pode ser uma armadilha. E se eu julgar a importância do convite baseado na beleza da roupa desse mensageiro, eu vou ser enganado e eu vou cair numa roubada. Epiteto escreveu isso 2.500, 2.300 anos atrás, antes de Cristo. Olha que poderoso isso, gente. Olha que interessante. A lição está lá. Se eu tenho acesso a essa lição, quando alguém vem hoje e tenta me vender uma solução ou uma oportunidade de negócios, ou faz uma reunião comigo e chega num carro bonito, chega num relógio bacana, um relógio caro, chega com cabelo bonito, coloca foto nas redes sociais com pessoas famosas, e eu falo: nossa, essa pessoa deve ser importante, essa pessoa deve ser honesta, essa pessoa certamente é uma pessoa muito sábia, uma pessoa bem-sucedida. Olha o carro que ela tem, olha o relógio que ela tem, olha a casa que ela tem, olha os lugares que ela viaja, os restaurantes que ela vai. Essa pessoa deve ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou aceitar o convite dessa pessoa. E ao fazer isso, eu caio no mesmo erro que as pessoas têm caído desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque eu não sei. Eu nunca tinha ouvido falar do conselho de Epiteto de não se engane com a beleza das roupas de quem traz um convite para você. Faz sentido esse papo que a gente está batendo? Você está curtindo esse papo? Você está entendendo que a gente está indo num nível muito mais profundo para poder se destacar de verdade? Para eu poder ter ideias originais,
eu tenho que ir na origem. Escreve isso, por favor. Para eu poder ter ideias originais, eu tenho que ir na origem. É dali que vem a ideia original. Se eu não for na origem, eu sempre vou ficar comprando o conhecimento do cambista. Hoje, o que mais tem na internet são cambistas, que no Império Grego eles tinham outro nome, eram os sofistas. São pessoas que vão lá, bebem um pouco da fonte, alteram um pouco aquilo e vendem para você muito mais caro, infinitamente mais caro do que o preço original. Então, hoje nós vivemos num momento aonde todo dia nasce um cambista digital. Anota isso. Hoje vivemos num momento aonde todos os dias nasce um novo cambista digital. O que é o cambista digital? Ele vai na fonte, pega aquilo, dá uma mascaradinha e vende como se fosse a coisa mais revolucionária do mundo, a coisa mais nova do mundo. Como eu sou apaixonado por filosofia e sou apaixonado por história, quem me acompanha aqui nas Magic Mornings ou nos últimos anos sabe que todo workshop, toda live eu trago um monte de história, um monte de referências, porque eu amo, né? Eu tenho embasamento no que eu tô falando, porque eu não peguei de um cambista, eu fui na fonte. Mas não foi sempre assim. Quando eu era novo, eu gostava muito de estudar o livro best-seller do momento, O Monge e o Executivo. Mindfulness, ou então O Gerente de 60 Segundos, Pai Rico, Pai Pobre. Eu pegava livros que são bons e eu achava que aquele livro era a minha fonte. Aquele livro era a minha fonte. Até eu entender que não. Muitos dos autores que eu lia, na verdade, eram cambistas digitais. Eram pessoas que essa pessoa foi na fonte, deu uma adaptada e está me vendendo com outro nome, com uma outra ideia, com uma outra coisa, como se fosse a coisa mais revolucionária do mundo. Só que eu não preciso comprar do cambista. Eu posso ir na fonte. Eu posso ir lá e poder aprender com essas mulheres e homens tão sábios que já existiram. E eles podem ensinar para mim as lições que hoje a gente precisa para resolver os nossos problemas na nossa vida, na nossa família, na nossa empresa e na sociedade como um coletivo geral. Quando eu vou lá e eu aprendo com essa galera, eu bebo da fonte. Você tem noção do que é beber da fonte? Ao invés de comprar um hambúrguer de uma grande rede de fast food, não. Eu vou lá e eu vou descobrir aonde que é o tomate da fazenda, que produz o tomate, o alface, o picles. Eu vou pegar a padaria que produz o pão, eu vou pegar a fazenda que produz a carne original, porque aquela carne processada do fast food nem é carne mais, porque ela foi muito mexida, já tem um valor nutricional baixo. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, as marcas mais inteligentes e os empresários mais bem-sucedidos, eles não compram de cambista. Eles vão na fonte. Eles vão lá nessa galera que já veio e deixou desenhado, gente, o que a gente tem que fazer. Deixou desenhado. É só a gente beber dessa fonte, adaptar um pouquinho para os nossos dias, e eu não preciso mais de cambista nenhum. Nunca mais. Porque depois que eu bebo a água, essa água de verdade, eu nunca mais quero ter que pegar a água de cambista no meio da rua mais. E esse é o poder de quando a gente vai lá na fonte. Eu quero dar um exemplo para você. Uma das habilidades mais importantes que você pode fazer é aprender a pensar grande. Né? Muitas pessoas que me acompanham, eu bato muito nessa tecla, né? Visão, aprender a enxergar e aprender a pensar grande. Sabe quando as pessoas... Você já ouviu aquele ditado? Quando as pessoas dizem que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho? Quem inventou esse ditado não sabe o que está falando. Quem inventou esse ditado não sabe o que está falando. Porque pensar pequeno é infinitamente mais fácil do que pensar grande. Pensar grande não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo na humanidade pensava grande. Todo mundo no seu mercado pensava grande. Toda a sua história como empreendedor você pensava grande.
Não é. Pensar grande é muito mais difícil do que pensar pequeno. Pensar pequeno é só olhar para o agora. Olha para o agora. Cara, eu tenho um negócio aqui que eu quero vender. Eu tenho uma TV que é de um primo meu. Ele me emprestou a televisão. E tem um cara que quer comprar essa TV, que quer pagar R$1.000 na televisão. Cara, eu vou vender. Tá, mas o seu primo, você não vai se ofender? Não, depois eu me resolvo com o meu primo, tá tudo certo. Eu vendo a televisão. E depois o meu primo, quando descobre, ele vira uma arara, ele quer me matar. Como é que eu vendi uma TV sem autorização dele? Aí eu vou dizer, cara, mas a oportunidade era muito boa, eu tinha que vender. Era R$1.000 ali, o dinheiro na mão, ele ia me dar. Isso é pensar pequeno. É você pensar no momento e ignora as consequências daquilo. É você olhar para a foto em vez de olhar para o filme. É você olhar para a árvore em vez de pensar na floresta. Então, pergunta para você, teste de empreendedor agora, ó. Pergunta para você. É mais fácil pensar na árvore ou é mais fácil pensar na floresta? O que é mais fácil? É mais fácil pensar na criança ou mais fácil pensar na escola? É mais fácil pensar no indivíduo ou é mais fácil pensar no país? Sempre vai ser mais fácil pensar pequeno, gente, sempre. É por isso que a maioria das pessoas não pensa, ela só foca no momento. Ela só faz o que a modinha diz no momento. Ela não entende que aquela dancinha que ela está fazendo vai impactar negativamente no prestígio que a marca dela tem e no posicionamento que a marca dela tem. Ela não entende isso. Então, pensar grande dá mais trabalho. E a maioria das pessoas não sabe pensar grande. Mas nós, agora vem o pulo do gato. Quem é que quer saber qual é a fonte? Quem é que quer saber aonde que eu tenho que ir para poder pensar grande? Quem aqui quer saber quem são as pessoas que hoje já desenharam e deixaram preparado o conhecimento prontinho para eu ir lá e beber e poder aplicar na minha vida, no meu negócio? Quem é que quer saber? Escreve eu aqui embaixo. Quanto mais letras tiver o seu eu, mais eu sei que você está animado. Eu vou te contar agora. Vou te contar agora, tá bom? Como é que a gente faz para poder aprender e beber da fonte de quem já deixou, né? Os grandes pensadores, as grandes mentes que pisaram no nosso planeta, deixaram desenhado para a gente acessar. Como é que eu faço isso? Eu quero ir na fonte, eu quero ir na fonte, eu quero ir na fonte, sim. Eu sim, pensar grande dá mais trabalho. Conta aí, quero ir lá, vamos lá. Eu. Muitos eus, hein? Muitos eus. Vamos lá. Vou te contar. Deixa eu te dar 3 exemplos. 3 exemplos. Primeiro, Leonardo da Vinci, das várias invenções que ele inventou uma invenção específica, que era um desenho de um helicóptero, que era uma hélice giratória que girava em torno do próprio eixo. Aquilo dava uma sustentação e era uma máquina voadora. Detalhe, Leonardo da Vinci desenhou o helicóptero 400 anos antes do helicóptero ser criado. E quando o primeiro helicóptero foi criado, lá nos anos 40, adivinha só? Foi em cima da ideia do Leonardo da Vinci. Levou 400 anos para as pessoas identificarem que a ideia do Leonardo da Vinci tinha potencial para ir lá e construir uma coisa em cima. Ou seja, a ideia já tinha. Faltava alguém pegar aquela ideia e realizar. Então, quem inventou o helicóptero não inventou o helicóptero. Criou uma adaptação moderna da máquina voadora de Leonardo da Vinci. Outro exemplo para você. Além do Leonardo da Vinci, a gente também tem hoje um conceito de concentração, de estado de presença chamado mindfulness. Quem aqui já ouviu falar de mindfulness? Mindfulness é um movimento criado pelos norte-americanos há uns 20 anos atrás, que é o estado de presença. Se você está lavando a louça, presta atenção na louça. Presta atenção na água correndo, batendo nos seus dedos, o barulho que ela faz, a temperatura que ela tem, a textura. Esquece o resto. Esquece o passado, esquece o futuro, foca ali. E hoje, grandes empresas como os bancos, o Itaú tem um programa de mindfulness, né? Porque eles entendem que quando a gente gasta uns minutinhos por dia só se concentrando, a nossa produtividade aumenta muito mais. O estresse diminui, o nosso batimento cardíaco ele se harmoniza. É muito melhor hoje em dia com mindfulness. Pergunta:
Quem foi que inventou o mindfulness? Não foram os norte-americanos que venderam e criaram esse nome chique para contar para o resto do mundo, não foi. Foram os Vedas. Os Vedas são sábios indianos e tibetanos de 5.000 anos atrás. No livro dos Vedas, existem um monte de exercícios usando a respiração para você conseguir baixar o seu batimento cardíaco e conseguir estar concentrado naquilo que você tinha que fazer. E os Vedas utilizavam isso como tratamento médico. Quando uma pessoa estava doente, ela usava a respiração para poder voltar a equilibrar o seu corpo, os pontos de entrada e saída de energia do corpo, e a pessoa ficava boa das doenças que ela tinha. Algum americano foi lá, leu os Vedas, os livros dos Vedas, é uma coletânea de livros, leu, pegou essa ideia e falou, cara, vou vender isso para o mundo. Mudou o nome disso, emplacou, começou a vender para o mundo, começou a oferecer para um monte de gente. E hoje, olha quantas pessoas aqui conhecem o Mindfulness, mas nunca ouviu falar dos Vedas. Os Vedas é a fonte da onde o Mindfulness foi beber e ajustou um pouquinho para ser vendido para o mundo. Olha quanto eu e você, a gente está bebendo, comprando da mão do cambista e não sabe. Interessante isso, né? Olha que interessante. Mais um exemplo. Quem é que conhece aqui um estúdio de Pilates? Tem um estúdio de Pilates perto da sua casa? Tem algum estúdio de Pilates, né? Que as pessoas fazem exercício, fazem reabilitação física. Eu já fiz Pilates, acho incrível, mega recomendo Pilates. Mas aonde que nasceu o Pilates? A maioria das pessoas não sabe. Mas o nome Pilates, na verdade, que é o nome da técnica, é o sobrenome de um homem chamado Joseph Pilates, um alemão, austríaco, na verdade, um austríaco, que desenvolveu uma técnica que, na verdade, bebeu de várias fontes. Ele foi lá e pegou da ginástica rítmica, pegou do levantamento de pesos, pegou da musculação, ele bebeu da aeróbica, e ele criou exercícios baseados naquilo que você usa o seu corpo e em qualquer lugar, isso que é muito legal. De novo, eu já fiz e recomendo Pilates, mas eu sei hoje de onde o Pilates veio. Eu achei que o Pilates tinha inventado aquilo. Não! Ele foi lá e bebeu muito, inclusive, de um estilo de exercício e de luta chamado luta greco-romana, que era muito famosa no Império Romano. Tem uma técnica de luta onde ele pegou vários movimentos e colocou no Pilates. Olha o quanto eu e você estamos bebendo dos cambistas digitais quando a gente podia estar bebendo da fonte. Então, vamos lá, de novo. Leonardo da Vinci, Joseph Pilates e os Vedas com o Mindfulness que a gente está falando. Eu podia ficar aqui a noite inteira dando um monte de exemplos para você. Mas o que eu quero dizer para você é que o mundo que a gente hoje é dado para a gente, como a gente conhece hoje, provavelmente tem um cambista digital ali. É alguém que foi lá, pegou a fonte, alterou um pouquinho e está vendendo a solução para a gente. E eu tô aqui para dizer que você não precisa ser essa pessoa. Você quer se destacar na era dos 15 segundos de atenção? Seja original. Vá na origem. Como se destacar na era dos 15 segundos de atenção? Seja original. Vá na origem. E quando você vai na origem, você vai conseguir entender da onde que as referências que a gente tem hoje foram beber. Claro que muitos deles ajustaram, mexeram, melhoraram, otimizaram. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não tô aqui para falar mal de ninguém, não é meu objetivo. Mas que tem uma fonte, tem. E essa fonte que ele bebeu tá disponível para mim e tá disponível para você também. Então a gente pode ir lá, a gente pode chegar, a gente pode ler, a gente pode se informar e a gente pode ter ideias que ninguém mais teve. A gente pode ter ideias que ninguém mais teve. Então, como ser original? Indo na origem. Como ser original? Indo na origem. A gente podendo entender como é que a gente faz e vai lá na origem. Mas aí tem um problema. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Me diz se por um acaso esse problema se encaixa com você. Primeiro problema. Eu não sei quem são esses grandes pensadores. Pedro, eu nem sei por onde começar.
Me dá um nome de alguém aí, então, cara, para eu começar a estudar, porque eu gosto da ideia de Naurim. Eu quero poder ser a pessoa que vai lá, vai beber da fonte, e aí eu vou criar alguma coisa legal em cima disso. Eu quero essa pessoa. Mas, número 1, eu não conheço o nome desses pensadores, eu não sei por onde começar. Número 2, eu não tenho tempo durante o dia. Minha vida é corrida pra caramba. Eu não consigo passar várias horas durante o dia estudando, como os pensadores de antigamente faziam. Concordo, aqui ó, bate aqui ó. Tamo junto, eu também tô na correria. Número 3, eu me sinto sozinho, porque eu não tenho com quem conversar. Eu vou lá, mesmo quando eu tô lendo, mesmo quando eu tô estudando, e eu tenho uma ideia legal, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem trocar ideias, eu não tenho com quem poder dizer, pô, você viu aquilo, vamos lá, vamos se ajudar. Não tenho, eu sou ovelha negra, sozinho. Os meus amigos não se interessam desse assunto. A minha equipe não se interessa desse assunto. É um problema. E aí? Como é que a gente faz? Ponto terceiro, então eu tô sozinho, eu não tenho com quem conversar. E o ponto 4, eu não sei traduzir para os dias de hoje. Mesmo que eu tivesse lido o que Alexandre o Grande, ou que Leonardo da Vinci, ou que Platão contou lá na época dele, eu tenho dificuldade para traduzir para o meu contexto, para o meu dia a dia, para a minha realidade. Como é que eu faço isso? Então, eu quero te fazer uma proposição agora. Prepara o coração que eu vou te contar uma coisa agora. Pensa comigo aqui, existisse um jeito de você saber quem realmente vale a pena. E se você conseguisse ter acesso a uma lista das pessoas que já foram selecionadas como pessoas que são verificadas e consagradas como pensadores que ajudam as pessoas da humanidade. Para você não ter que ler a obra inteira ou vários volumes de obras de cada autor, você pudesse ter um resumo dessa obra para você poder estudar aí. E se você tivesse a oportunidade de ter a minha visão do Pedro Superti ajudando a traduzir isso para você. Traduzir para os dias de hoje, para hoje, 2023. Traduzir para o Instagram, traduzir para o YouTube, traduzir para a minha empresa, traduzir para a minha equipe, né? Eu amo fazer isso, eu amo! E se você pudesse ter a minha visão para poder te ajudar a traduzir isso? E se você tivesse também outras ovelhas negras para poder compartilhar essa experiência para você não ficar mais sozinho? Você se interessaria? Se sim, escreve eu quero aqui no chat que eu vou te contar o que eu preparei, que eu acho que tem uma notícia boa para poder contar para você. Vou te contar como é que a gente faz para poder beber da fonte e aplicar nos dias de hoje. Escreve eu quero aqui embaixo. E vamos ver quantas pessoas, se tem bastante gente que se interessa nesse eu quero, porque eu vou te explicar. Eu vou até colocar um slide na tela agora e vou te mostrar esse slide, olha só. Eu quero, sim, eu quero. Sim, bora, experiência incrível, eu quero, Pedro, manda lá, já tô dentro. Tá dentro do quê? Você nem sabe o que é. Tô dentro, tem uma galera falando, tô dentro, vamos lá, bora. Bom, vamos lá. Tem uma galera falando que quer, então vamos lá, eu vou te mostrar agora aqui, deixa eu compartilhar o meu slide. E eu quero te mostrar um convite que eu tenho para fazer para você, que não sei se é para todo mundo, mas quem sabe é para você, para poder participar de uma coisa muito legal que eu criei um tempo atrás e que eu quero convidar você, porque se fizer sentido, talvez você queira estar dentro disso junto comigo. Eu quero convidar você para poder participar do Book Experience, que é o nosso clube de leitura de ovelhas negras. Não é somente, o Book Experience não é somente um livro de leitura. É um encontro de um grupo de líderes que realmente pensa diferente. A ideia do Book Experience é poder criar um lugar que seja uma preparação para líderes que vão gerar impacto no mundo. Líderes que entendem que, na verdade, a vida hoje ela é um ciclo. Ela está se repetindo de novo. E se a gente puder aprender o que acontece lá atrás,
a gente pode aplicar nos dias de hoje. Então, são líderes que enxergam mais longe. O Book Experience é um clube de leitura onde a gente lê um livro por mês, ou seja, 12 livros no ano. E esses 12 livros no ano também incluem 12 meditações. A gente acabou de falar do mindfulness e da importância da gente parar e da importância da gente conseguir se centrar. Todo o encontro do Book Experience, eu faço uma meditação no final para ajudar você a interiorizar e ressignificar o que a gente acabou de estudar ali atrás. E espalhado durante 12 encontros no ano, um encontro por mês. Deixa eu te contar como é que vai funcionar o Book Experience 2023. São 12 encontros online, ao vivo, comigo e com milhares de ovelhas negras no mundo inteiro, aonde a gente vai analisar 12 obras de 12 grandes pensadores durante o ano. Todo mês é uma pessoa diferente. Pode ser uma pessoa que viveu há 5.000 anos atrás, uma pessoa que viveu há 1.000 anos atrás, uma pessoa que viveu há 300 anos atrás. Ali a gente vai ajudar, eu sempre vou traduzir o que eles estão falando lá do contexto deles para coisas práticas no seu marketing, na sua gestão, na sua equipe, no seu negócio e na sua vida dos dias de hoje, né? Eu faço isso para mim e vai ser um prazer, dentro do Book Experience, poder compartilhar isso com você. E também vai ter acesso a 12 meditações tridimensionais. Quem me acompanha um pouco mais tempo sabe o sucesso. Eu fiz algumas numa Magic Morning, a galera enlouqueceu. É uma meditação específica que eu desenvolvi e que ajuda muito a gente a interiorizar bem o conteúdo que a gente acabou de ver ali agora. A ideia é juntar ovelhas negras que querem aprender a ver o que os outros não veem, para pensar o que os outros ainda não pensaram e para poder criar o que os outros ainda não criaram. Para ter os resultados que os outros não têm, com a profundidade dos melhores livros e uma leveza de papo entre amigos. Essa é a ideia. É contar as besteiras com as piadas que eu conto, com os causos que eu conto aqui, do jeito que a gente conversa, divertido, leve, mas ainda profundo. Ainda aprendendo com Platão, com Aristóteles, com Leonardo da Vinci, com os maiores pensadores que a gente tem, com Galileu Galilei, e pegando da obra deles, como é que a gente pode aplicar nos dias de hoje. Aqui tem alguns livros que a gente estudou no Book Experience desse ano, de 2022 até 2023. Faz um ano atrás que eu abri as inscrições para o Book Experience. A gente leu O Ócio Criativo, nós lemos O Mito Empreendedor, nós lemos As 7 Leis Espirituais de Sucesso, nós lemos sobre a brevidade da vida, que é Sêneca, tinha acabado de citar Sêneca agora, né? Um dos pais do estoicismo, essa linha filosófica romana. Nós lemos O Alquimista, de Paulo Coelho, nós lemos Eu Sou o Dinamite, que é a biografia de Nietzsche, esse grande filósofo dos últimos tempos, extremamente contestador e que nos ajuda a pensar de um jeito diferente também. Pedro, aonde vão ser os encontros? Eles vão ser dentro de uma plataforma que a gente está lançando, que é a união do Netflix, da experiência de consumo de vídeo do Netflix, com uma interação social do Instagram. Essa plataforma existe? Não. Essa plataforma a gente correu atrás com um parceiro para poder desenvolver algo exclusivo para quem está junto com a gente dentro do nosso aplicativo oficial que a gente está lançando em breve. Eu quero te dar um spoiler. Esse aplicativo chama-se Supernova. Vai ser a casa das ovelhas negras no mundo. Até hoje, uma das coisas que mais eu peço e a galera pede é: Pedro, como é que as ovelhas negras podem se encontrar? E a galera tenta criar grupo no Telegram, tenta criar grupo no WhatsApp. E há tempos eu queria resolver esse problema. E adivinha, agora, com o nosso aplicativo da Supernova. Você vai ver, eu vou lançar ele nas próximas semanas, você vai ver o poder que tem a gente estar junto com outras pessoas ali dentro. A melhor notícia é que você não vai estar sozinho mais, né? Você vai ter agora a oportunidade de poder postar suas ideias, compartilhar sua visão. Você vai poder se inspirar com ideias inovadoras do grupo de ovelhas negras que estão ali dentro do Book Experience. E você vai poder pedir ajuda para outras pessoas que pensam também fora da caixa. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo muito sobre que você transpira a água que você bebe. A água que a gente bebe, gente, ela sai no nosso suor. E as referências que você tem na sua cabeça determinam a qualidade das ideias que você tem.
E a ideia do Book Experience é trazer novas referências que talvez nunca nem falaram para você. Mas são as referências que os cambistas digitais bebem quando vão criar alguma coisa para vender por aí. Então imagina, e se você tivesse acesso ao meu Kindle? Aos livros que eu leio, que a galera sempre pergunta, Pedro, que livro você lê? Como é que você pensa nessas coisas? E se você tivesse acesso ao meu Kindle, com os livros todos que eu leio lá, que são livros de ovelhas negras, né? Então eu vou dar para você uma listagem dentro do Book Experience, 101 livros que toda ovelha negra deveria ler antes de morrer. Esse é um presente que eu vou dar para você. Você não tem que pagar nada mais por isso, para você ter. E agora você já sabe qual é a lista de livros que você pode ler, que você não vai se arrepender. Você não tem como se arrepender, porque são livros comprovados pelo tempo. Pedro, as pessoas também perguntam, como é que você tira tantos insights das leituras, né? Aonde eu vou nos stories, dos lugares, eu mostro os meus stories, eu tô tirando insights de tudo quanto é coisa. E a verdade é que eu criei um método dentro da minha cabeça, entendendo que os seguidores leem livros em busca das respostas prontas. Mas os líderes leem livros de um jeito diferente. Os líderes leem livros buscando perguntas que questionam as suas certezas. Essa é a diferença. O seguidor quer a resposta pronta. O líder quer uma nova pergunta para ele pensar no que ele ainda não pensou. Essa é a grande diferença. Por isso, eu vou compartilhar com você, também, dentro do Book Experience, de presente, você não tem que pagar nada mais por isso, 3 técnicas que grandes líderes usam para processar as informações de maneira diferente do resto da média das pessoas. Os líderes, eles enxergam o mundo e eles pensam do jeito diferente. Eu quero te mostrar isso aqui dentro do Book Experience. E um dos comentários que eu mais recebo é, Pedro, como é que eu faço para ter ideias originais? Como é que você tem tantas ideias diferentes para ajudar tanta gente? De onde é que você tira tanto conteúdo para as Magic Mornings? Alguém já se perguntou aqui? Como é que pode todo dia o Pedro entra, fica 1, 2 horas ao vivo e o conteúdo nunca se repete? De onde é que ele tira tanto conteúdo que é tão legal? Tanta gente assiste, né? Os números só aumentam. Pela primeira vez, eu vou abrir o meu método e vou compartilhar com você, dentro do Book Experience, o meu processo pessoal de como é que eu gero insights para compartilhar com as pessoas. Insights para criar produtos inovadores. Insights para criar nomes inesquecíveis. Como é que eu gero insights para criar conteúdos com ângulos que ninguém mais no seu mercado pensou ainda. E novas ideias para campanhas que você vai lançar no seu marketing. Tudo isso eu quero compartilhar com você para ajudar você a se tornar uma máquina de ideias originais aí no seu mercado. Então, o que você vai receber no Book Experience? 12 meses de acesso ao aplicativo novinho que a gente está lançando agora, chamado Supernova. 12 encontros ao vivo com o Pedro. 12 análises de obras atemporais que resistiram ao teste do tempo e que são a fonte que os grandes best-sellers hoje bebem para poder revender o conhecimento. 12 meditações tridimensionais e uma lista de 101 obras para você poder nunca mais ter, sem ter o que ler e o que inspirar você, além de uma aula magna como os grandes líderes leem de verdade. E também vou dar para você de presente o nosso curso Insight Machine, que é como é que você faz para extrair insights de todos os lugares aonde você vai. Tudo isso junto vale mais do que R$ 4.997. Você deve estar se perguntando agora, ai meu Deus, quanto é que o Pedro vai cobrar para o Book Experience? Meu Deus do céu, meu coração já está tremendo. Quem é que está com a carteira tremendo já aí pensando, meu Deus, o que vai ser de mim, caraca, para ter tudo isso? Vai ser R$ 5.000. Com certeza vai ser R$ 5.000. Então, mas Pedro, quanto é que custa então? Alguém quer saber quanto é que custa para entrar no Book Experience? Não vai custar 4.997. Não vai custar 2.997. Não vai custar 1.997. Na verdade, nem perto disso. Para você entrar no Book Experience hoje, eu quero convidar você a poder participar disso comigo por apenas R$ 797.
que é o menor preço do Book Experience, dessa nova turma do Book Experience, comparado com o preço que vai subir até a próxima turma. R$ 797. E a gente ainda pode te ajudar, porque você pode parcelar e pagar isso durante um ano inteiro no seu cartão, em 12 parcelas de R$ 79. Gente, é o preço de uma pizza. Literalmente, é o preço de uma pizza por mês, para você estar junto comigo e com essa comunidade de ovelhas negras, tendo ideias e aprendendo a pensar de forma realmente original, para nunca mais ser escravo da dancinha ou da modinha do momento, porque eu não sei como fazer diferente. Como é que você faz para poder entrar? Acessa bookexperience.com.br ou o link que eu vou colocar aqui no chat do YouTube agora. bookexperience.com.br ou o link do chat que a minha equipe vai colocar aqui no chat do YouTube agora. Existe um provérbio grego, eu quero encerrar falando desse provérbio grego, já vou voltar aqui a câmera para você agora, que é: enxergue longe e vá mais rápido. Enxergue longe e vá mais rápido. A maioria das pessoas, ela vai devagar porque ela não sabe aonde ir. A maioria das pessoas, ela não sabe aonde chegar, ela não sabe... Gigi, o pessoal colocou no chat o link? Tá. As pessoas não... a gente também vai mandar o link no grupo do WhatsApp. O mesmo grupo do WhatsApp que você recebeu o link para poder estar aqui, a gente está mandando o link lá dentro do WhatsApp, tá bom? Você clicar lá, você vai poder entrar. A maioria das pessoas, ela anda devagar. Por quê, gente? Porque ela não sabe onde ela está indo. A maioria das pessoas anda devagar, pois ela não sabe aonde ela está indo. Quando eu enxergo mais longe, eu consigo ver o que outras pessoas não estão vendo. É como se eu fosse o GPS, eu estou olhando de cima, eu consigo ver as ruas e os desvios que eu posso pegar. E a maioria das pessoas não tem essa visão. O Book Experience é uma tentativa minha, não é uma tentativa, porque já está validado isso, né? É um convite meu para você aprender a enxergar mais longe, a poder pensar de maneira crítica, a poder desenvolver um senso crítico, um senso de visão que enxerga o que ninguém no seu mercado mais está enxergando. Por que eu posso prometer que você vai conseguir fazer isso? Porque não depende do Pedro. As obras já foram escritas. Esse conhecimento já está disponível, mas a gente tem que ir na origem. Com o Book Experience, a gente vai ajudar você a enxergar mais longe do que você enxergava antes. Mas primeiro, você vai ter que agir rápido. Essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor oportunidade, a melhor coisa que eu posso criar na história para você vir poder participar do Book Experience com a gente. E eu posso provar isso para você. Hoje a gente vive uma crise de líderes que têm mensagem, mas não têm alcance. Você, por um acaso, já teve essa sensação de ter algo importante para contar, mas o algoritmo não te ajuda, mas você não tem visualizações, mas os seus stories não chegam nas pessoas, né? Hoje a gente tem uma crise de líderes que têm mensagem, mas que não têm alcance. Como é que a gente lida com isso? Porque sem alcance, você não gera impacto no mundo. Anota isso, por favor. Sem alcance, você não gera impacto no mundo. Por isso, eu vou dar para você de presente, se você clicar agora no link que foi no grupo do WhatsApp para você, e entrar no Book Experience, eu vou dar para você de presente o Influence, que é um curso de como aplicar diferenciação nas redes sociais. É um curso que a gente gravou um tempinho atrás, é um dos nossos cursos mais elogiados, um workshop completo, e durante o dia inteiro, em 5 módulos, eu ensino para você todas as técnicas necessárias para você conseguir produzir conteúdo e se posicionar aplicando diferenciação na sua rede social. Isso aqui definitivamente é a libertação da dancinha, do sorteio do iPhone, do sorteio do iPad, daquela coisinha vergonhosa que a gente não se sente representado, né? Se tiver que fazer aquilo. O Influence, gente, não é um cursinho de Instagram como a gente enxerga por aí, nem de perto. O Influence é uma metodologia de comunicação de 5 etapas que funciona em qualquer rede social. Funciona no YouTube, funciona no Facebook, funciona no LinkedIn, funciona no Instagram, funciona no TikTok. Então, eu não falo da parte operacional que qualquer pessoa fala. Eu falo da parte estratégica. Como é que eu refino a minha mensagem e como é que eu preparo ela para ser postada em qualquer rede social, seja ela qual for. Chega de dancinhas,
Chega de sorteios. Chega de fazer o que você não concorda em troca de likes ou mendigar o alcance do algoritmo. Esse treinamento hoje, o Influence sozinho é vendido por R$ 997, mas eu vou dar ele de presente para você, se você agir rápido clicando no link e se inscrevendo agora enquanto eu estou ao vivo aqui conversando com você. Mas Pedro, eu quero ter alcance, mas eu não quero aparecer na câmera. A maioria das pessoas tem dificuldade de aparecer na câmera. Ela tem dificuldade de poder clicar porque a minha pele não tá boa, porque a luz não tá boa, porque o lugar não tá legal. E aí eu fico esperando, tá, depois eu faço, aí eu não faço. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou dar um jeito de postar isso. Aí a vida acontece e eu não faço. Eu sei como você se sente. E eu criei uma técnica muito legal que quase ninguém utiliza, aonde eu consigo comunicar o que eu tenho que comunicar sem ligar a câmera do meu celular, sem ligar a câmera dos stories. E eu faço isso porque eu quero ajudar você a se libertar desse peso de achar que eu tenho que estar com a pele bonita, com o cabelo bonito, com a luz bonita, com o lugar bonito o tempo todo, e se eu não estou com tudo isso arrumado, eu não posso aparecer. Não, você pode. Tem um jeito de você aparecer sem ter que ligar a sua câmera e que funciona muito. É um jeito que eu desenvolvi, que eu gosto de chamar de stories de alta retenção. Anota aí, stories de alta retenção. É um jeito de poder contar histórias dentro dos stories que muda a maneira como o seu cliente enxerga você e a sua marca no mercado. É mais tempo para você e menos exposição banal da sua marca e do seu rosto. Esse treinamento hoje, chamado Stories Fantasma, é vendido também por R$ 997. Mas você também vai ganhar de presente junto com o Influence se você clicar no link agora e entrar dentro do Book Experience comigo. Como é que você faz para comprar? Acessa bookexperience.com.br. Galera do Instagram, se puder me ajudar a escrever aqui no chat, book em inglês, experience.com.br. bookexperience.com.br. A gente colocou o link nos stories, você pode clicar nos stories e clicar lá no link. Ou galera do YouTube, clica aqui a minha equipe está colocando o link para você no chat, clica no link do chat e você pode entrar agora, ou é só você entrar no grupo do WhatsApp onde você estava para receber o link para poder assistir essa aula hoje. E tem mais uma coisa antes de encerrar. Quem aqui conhece as Magic Mornings? Você acompanhou alguma Magic Morning até hoje? Você gosta, você curte das Magic Mornings? Muitas pessoas pedem, Pedro, como é que eu faço para ter acesso a mais Magic Mornings? As Magic Mornings que eu perdi, teve dia que eu tive que sair com as crianças, eu fui para a escola, deu algum problema no meu trabalho, eu não pude assistir, e o Pedro tira o replay depois de 24 horas do ar, né? Como é que eu faço para ter acesso? Então, eu fiquei pensando, e eu tive uma ideia. Se uma Magic Morning, ela já é tão poderosa, ela é poderosa porque não é uma live. A Magic Morning é um hábito matinal de expansão da consciência e evolução profissional. Essa é a melhor definição que eu tenho para as Magic Mornings. É um hábito matinal, assim como eu acordo, eu tomo banho, assim como eu acordo, eu preparo o café, ou assim como eu acordo, eu vou para a academia, eu acordo, começando o meu dia, expandindo a minha consciência e evoluindo o meu lado profissional. É isso que eu faço com a Magic Morning. Um hábito matinal de expansão da consciência e evolução profissional. Os líderes do futuro, eles estão sendo forjados hoje. E nesse processo eles vão precisar se aprofundar, esses líderes vão precisar se inspirar e eles vão precisar se reencontrar. Por isso, somente para quem se inscrever até amanhã, nessa nova abertura de inscrições do Book Experience, eu vou dar para você, não uma, mas 365 Magic Mornings, para você poder assistir todo dia uma gravação diferente. Se uma Magic Morning já muda o seu dia, imagina 365, um ano de Magic Mornings. Eu nem preciso estar aqui mais ao vivo. Todo dia você vai ter um dia, uma Magic Morning diferente para você poder assistir. Como que você faz para poder acessar e ganhar a Magic Morning? É só você clicar no link, porque eu vou liberar para você um ano de Magic Morning gravada das temporadas, a seleção das mais elogiadas Magic Mornings das temporadas passadas. Eu vou dar de presente para você hoje, para você se inspirar todos os dias.
Esse produto das Magic Mornings nem é vendido, você não tem como comprar. Hoje não tem como comprar. Só vai receber de presente, custo zero, quem se inscrever no Book Experience até amanhã. Então, recapitulando, o que você vai receber? 12 meses da nossa comunidade do aplicativo Supernova, que a gente está lançando agora. 12 encontros ao vivo com o Pedro, uma vez por mês, toda primeira segunda-feira de cada mês. 12 análises de obras atemporais dos maiores pensadores da história. 12 meditações tridimensionais. A lista de 101 obras que toda ovelha negra precisa ler antes de morrer. Curso Insight Machine, que custa R$ 997, você vai ganhar de graça. Curso Influence, que custa R$ 997, você vai ganhar de graça. Curso Stories Fantasma, como gerar stories de alta retenção com a sua audiência, sem precisar ligar a câmera, também custa R$ 997, você também vai ganhar de graça. E 1 ano de Magic Morning, para todo dia você poder assistir, também você vai ganhar de graça. E para finalizar, a minha aula sobre como grandes líderes leem e pensam o conteúdo, você também vai ganhar de graça. Tudo isso acessando bookexperience.com.br, o link está dentro do grupo do WhatsApp ou está aqui no chat, bookexperience.com.br. Aproveita para ler, dá uma olhada na qualidade da página, dá uma olhada que coisa maravilhosa que a nossa equipe preparou, a experiência. É vontade de babar, dá vontade de beijar a tela do computador quando você olha a página, dá uma olhada, revisa tudo, clica, corre, se inscreve. E quem já se inscreveu, escreve aqui no chat para mim, tô dentro. Escreve no chat aqui para mim, tô dentro. E me diz, já tô dentro, já me inscrevi, tô correndo lá. Como vão ser as leituras do livro? A Lívia está perguntando. Lívia, funciona assim. A gente avisa você 2 a 3 semanas antes para dar tempo de você comprar o livro. Quando você compra o livro, você pode ir lendo ele antes já. Ou você pode esperar, eu entro ao vivo, as aulas geralmente duram umas 2 a 3 horas por aula. Eu vou resumir alguns pontos mais importantes do livro e vou traduzir isso para os dias de hoje, para o seu negócio, para a sua equipe ou para a sua vida pessoal, dependendo do tipo de obra que a gente vai analisar. Se você quiser, você não precisa comprar o livro, você pode só assistir a aula e já vai tirar um monte de insights com a minha curadoria pessoal, que você pode aplicar ali. Ou, se você quiser, você pode assistir a aula, se você gostar do conteúdo, aí sim você vai e você entra na Amazon e você pode comprar o livro. Ou se você não gostar do conteúdo, tá tudo bem, você pega os insights do livro e pode comprar o próximo conteúdo do próximo livro no mês seguinte. Já tô dentro, meu Deus, que legal. Quem já tá desde o ano passado, como funciona? Andréia, a gente vai mandar um link para você especial explicando como que funciona quem já estava lá dentro para ter acesso a esses novos bônus. Você vai poder fazer o upgrade, né, do plano que você tinha no ano passado para esse plano agora. Calma que a gente vai entrar em contato com você, quem já estava no ano passado. Adoro as interpretações do Pedro, realmente é muito bom. Tô dentro, Danilo de Guaraguatatuba. Fala, Danilo! Tudo bom? Danilo tá sempre junto com a gente. As aulas ficam gravadas na plataforma? Sim, as aulas ficam gravadas e você vai poder assistir as aulas que já existiram. As 12 aulas do primeiro ano do Book Experience já estão disponíveis. Então, quando você compra, você já pode assistir. E as próximas aulas, todo mês que ela acontece, em até 48 horas, ela é disponibilizada dentro da plataforma. Você vai poder assistir também, caso você perca, né? Qual é o horário das aulas? Geralmente são as segundas-feiras, primeira segunda-feira de cada mês, às 20 horas. Primeira segunda-feira de cada mês, às 20 horas. Pedro é o melhor cara do marketing que eu conheço. Feliz com o seu retorno. Tamo junto, Tomás. Fala, Tomás. Tudo bom, cara? Saudade, velho. Saudade. Tamo junto. Faz um combo com a Amazon para preços mais legais. A gente está conversando com a Amazon já, Vera, porque a gente vende muito livro, né? Toda vez que eu indico algum livro, a gente vende muito livro. A gente está bolando alguma coisa com a Amazon. Não posso prometer nada para você agora, mas vai rolar sim. Quero pagar no Pix. Como é que funciona, Gigi, pagar no Pix? Então na página tem um chatzinho para falar com a equipe lá, a galera faz para quem quer pagar com Pix, se você entrar na página, lá no final da página tem uma página, tem um botão com chat. Você clica nesse botão da página, fala com a equipe, que a equipe ajuda você para poder
você vai poder ajudar, você vai poder descobrir como que você paga com o cheat, com o Pix. Só falar com a equipe que está lá no fundo. Tenta digitar no chat, o chat está bloqueado para todo mundo postar link, ninguém consegue. Tenta você se você consegue. Bookexperience.com.br. Deixa eu ver se eu consigo. Link. Ponto. Só não virou link, tem que pôr www, http talvez. http. Beleza. Não, agora tá. Vou colocar mais uma vez o link aqui no chat para quem tá precisando. Acesso vitalício, a Camila tá perguntando. Não, Camila, é uma anuidade. Você vai ter a oportunidade de renovar todos os anos, tá? Para poder participar. Agora foi, entrou. Como pagar com boleto? Tem a opção do pagamento por boleto? Tirou. Não tem, gente. É só com cartão ou no Pix. Tô dentro. Uma galera escrevendo tô dentro. Maravilhoso. Pedro, nós ovelhas lindas queremos upgrade sim. Calma, Fabiana. Claro que a gente não vai esquecer de você. Fica tranquila. Os horários do encontro eu já falei. Deixa eu ver o que mais que a pessoa está perguntando. Quem não conseguir acesso vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Já respondi também. Tô super dentro. Tô inscrita, tô dentro. Pedro, ajuda e fala quem ainda tem acesso vigente, por favor. Já respondi, né, Daiane? Você vai descobrir em breve. A gente vai entrar em contato com você. O povo compra e diz que é ótimo. Mas também quem está aqui em busca do quê? Se você tem que correr atrás, né, Ceci? É isso aí. Tem que correr atrás. As aulas vão ficar gravadas na plataforma, sim. Terá a opção do pagamento recorrente no cartão? Não sei, gente, mas você pode clicar e falar com o suporte ali no chat. A galera vai poder ajudar você. Qual será o primeiro livro? Estão perguntando. Você vai descobrir em breve. A galera que entra agora, essa semana, a gente já vai mandar para você, tá? É surpresa, mas garanto que foi muito bom. Gente, tem cada livro que dá vontade de chorar. Um dos meus livros favoritos esse ano que a gente analisou do Book Experience foi o livro A Revolta dos Bichos. Você já ouviu falar do livro A Revolta dos Bichos? A Revolta dos Bichos é um livro do George Orwell que fala sobre uma fazenda e o quanto os bichos, quando tomam conta da fazenda, começam a disputar entre si o poder. E eles são controlados pelos porcos e os animais, eles são ludibriados e manipulados pelos porcos. E é uma excelente crítica ao sistema político que a gente tem hoje. O quanto os porcos devagarinho vão criando regras para manter os outros animais na ignorância. E foi muito legal. Foi 2 horas e pouco de aula, uma chuva de insights, a galera saiu enlouquecida. E o quanto esse livro que foi escrito há 70 anos atrás ainda é muito atual nos dias de hoje, né? Então, é muito interessante a gente poder ver o poder de ir na fonte. O poder de ir na origem. Quando a gente vai lá na origem, a gente vai descobrir lá na origem, a gente consegue entender por que as coisas são do jeito que são. Então, foi um livro muito bom. Eu realmente adorei. Foi muito, muito, muito legal. Deixa eu ver o que mais que a galera está perguntando. A galera está falando sobre... ir beber na fonte. Gente, eu acho que o grande pulo do gato de beber na fonte hoje é que a gente está acostumado com o fast food do pensamento. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A gente está acostumado com o fast food do pensamento. Então, geralmente, quando você senta para conversar com uma pessoa num churrasco, ou um colega de mastermind, ou um colega num evento presencial, quando você está lá, você está conversando com as pessoas, você percebe que a pessoa ela está focada na técnica. É a dica, é o hack, é o clique, é o faz aquilo, é o vai naquele lugar, é o faz aquele outro, é o how to. Pessoas que só entendem a técnica de como fazer alguma coisa são os pedreiros do conhecimento. O pedreiro, ele entende a técnica. Ele é focado no tijolo. Ele é focado em empilhar uma coisinha em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro.
Uma grande revelação que eu tive nos últimos anos, eu venho trabalhando isso, e eu quero me certificar de compartilhar isso com você hoje, é que parar de pensar como pedreiro é um processo que leva tempo. Parar de pensar como pedreiro é um processo que leva tempo. A maioria das pessoas, ela não sabe conversar sobre um conceito. Ela não sabe conversar num nível estratégico. Ela só consegue conversar no nível operacional e no nível técnico. E esse nível operacional e técnico que a gente tem, ele é resultado dessa enxurrada de pequenas dicas que a gente dá nas redes sociais. Diquinha, gente, dica disso, 3 dicas daquilo, 5 dicas daquilo, pega isso, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo. E sem perceber, a gente vai atrofiando o nosso pensamento para só conseguir falar de técnica. Hoje a gente só fala de técnica. Então, se a gente pensar que a gente levou anos sendo doutrinado e a pensar em técnica, agora, para eu parar de pensar em pedreiro, parar de pensar como pedreiro, eu preciso começar a pensar agora como é o que eu gosto de chamar de arquiteto. A gente precisa começar a pensar como arquiteto. E o pensamento do arquiteto ele é diferente. Ele não pensa como pedreiro. Ele não está preocupado com a técnica do cimento, com a técnica do tijolo. O arquiteto, ele olha para aquele terreno vazio e ele vislumbra novas possibilidades. O Walt Disney, quando ele estava na Disney, ele foi lá conhecer Orlando, eu conto essa história no meu livro, ele olha aquele terreno baldio gigantesco, enorme, e ele fala, aqui a gente vai construir o castelo da Cinderela. A Cinderela não tinha castelo. Ele pensou em construir um castelo. E ele vendo o terreno, ele falou, aqui vai ter uma torre, aqui vai ter um portão, aqui vai ter uma janela, aqui vai ter outra torre, aqui vai ter um calabouço, aqui vai ter uma grade. Só de olhar para aquele terreno baldio, o Walt Disney criou o castelo da Cinderela primeiro na sua mente, para depois criar na vida real. A maioria das pessoas, quando olha um terreno vazio, não consegue criar um castelo, porque a mente dela está viciada na técnica do tijolo e na técnica do cimento. A maioria das pessoas não consegue criar um castelo, porque a mente dela está viciada a pensar como pedreiro. O pedreiro não sabe criar um castelo. O pedreiro sabe empilhar tijolos um em cima do outro. Então, se você hoje sente dificuldade de poder criar algo novo, provavelmente é resultado de anos de doutrinamento e de condicionamento a pensar como pedreiro. Só fala de técnica. Toda vez que você fala how to, que é como eu faço algo, você está descendo para o nível técnico. O Walt Disney não se preocupava como que ele ia fazer o castelo. A equipe dele se preocupava com isso. O papel dele era pensar no castelo. Ninguém mais ia pensar no castelo como o Walt pensava no castelo. Agora eu quero trazer essa reflexão para você. Você tem sido o Walt Disney do seu negócio? Quem é que pensa de forma grande para onde a gente está indo nos próximos anos no seu negócio? Quem é que cuida, quem é que faz o papel de visionário no seu negócio? Quem é que pensa o que a gente vai fazer daqui a 6 meses no seu negócio? Quem é que pensa onde a gente vai estar daqui a 1 ano no seu negócio? Se não for você, então quem é que está pensando nisso? E se você sente que hoje não é algo tão fácil de fazer isso, bem-vindo ao clube. Porque a absoluta maioria dos empresários que eu converso, todo santo dia, foi condicionada a pensar como pedreiro e não pensar como arquiteto. O Book Experience, ele nasceu como uma forma que eu criei de juntar empresários e empreendedores que querem desprogramar esse pensamento viciado de técnica. Só vê valor na técnica. Só vê valor no tijolo. Só vê valor no cimento. Só vê valor na pá.
Só que você não constrói um castelo focado no tijolo. Você constrói o castelo pensando grande, o tamanho que aquela obra pode ser. E aí você vai trazer pessoas com você que vão executar aquela obra junto com você. Faz sentido isso, gente? Põe cabecinhas explodindo para mim aqui. Aqui embaixo no chat, se você entendeu o que eu estou querendo dizer com isso. Hoje, nós temos uma epidemia de empresários pedreiros. Cada um entende a técnica. É o empresário que entende da receita da comida do restaurante dele. É a cabeleireira que entende do corte e da coloração do cabelo. É a professora de inglês que entende da aula de inglês. É a doceira que entende do bolo de chocolate ou do cupcake. É o médico que entende da cirurgia. É o advogado que entende do processo. Isso é pensamento de pedreiro. Não é que você não tem que saber, você tem que saber. Mas o diferencial começa além disso. O que eu faço além de entender a técnica? O que eu faço além de entender a técnica? E além de entender a técnica, eu preciso aprender a pensar como arquiteto. Quando você conversa sobre conceitos, quando você conversa sobre coisas mais sutis que o pedreiro não dá conta de acompanhar. Ou você acha que a Amazon criou o Kindle? Foi um pedreiro que criou o Kindle? Não. Foram os visionários da Amazon que entenderam a mudança de comportamento e entenderam que o conhecimento ele acaba sendo concentrado num lugar só. Eles vislumbraram e criaram mentalmente o Kindle. Depois, os engenheiros criaram fisicamente o Kindle. O Steve Jobs primeiro criou e vislumbrou mentalmente o iPhone. Depois, os engenheiros foram lá e criaram fisicamente o iPhone. Tudo o que existe no mundo hoje foi criado primeiro no plano das ideias. Depois ele foi criado de forma física. O que você quer na sua vida também precisa ser criado primeiro no plano das ideias. E só depois ele vai se tangibilizar e se realizar de forma física. A maioria das pessoas vive uma vida pequena, uma vida pobre, ou eu diria até uma vida vazia, porque ela não entende como pensar como arquiteto. Ela só executa, ela é uma máquina de executar. Executa, 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 executa. E ela não consegue pensar no castelo da Cinderela. Ela não consegue pensar no próximo Kindle do mercado dela. Ela não consegue criar o iPhone do mercado dela. O meu convite para você, se você não quer mais ter uma vida assim, se você quer se limpar, se desprogramar desses décadas de condicionamento que a escola e o mundo condicionou você a pensar como pedreiro, e você quer se libertando disso, começar a pensar como arquiteto, onde você cria mentalmente coisas que ninguém no seu mercado pensou, conteúdos que ninguém no seu mercado pensou, stories que ninguém no seu mercado pensou, experiências, produtos, viagens, parcerias, collabs que ninguém no seu mercado pensou. Para isso, você precisa começar a criar referenciais de princípios atemporais, que não é o mais do mesmo da água suja que está todo mundo bebendo hoje. Por isso, eu estou aqui para convidar você para poder participar do Book Experience. Clicando no link bookexperience.com.br ou clicando no link que está aqui no chat ou no link lá no grupo do WhatsApp que você participou. Então, essa é a percepção estratégica que eu queria trazer para você, né? O quanto você consegue tirar de valor dessa 2 horas e 10 que a gente está conversando aqui, o quanto você conseguiu tirar de valor fala muito sobre o quanto você está condicionado a pensar como pedreiro ou pensar como arquiteto. Uma coisa que eu aprendi na minha vida que me ajuda muito é que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Eu costumava pensar isso do ponto de vista de quando o aluno está pronto, é como se o mestre aparece como se fosse o mestre dos magos. Sabe o Caverna do Dragão, aquele desenho? Como se o mestre dos magos aparecesse do nada e ele vem e me mostra e me dá uma lição.
Depois de estudar filosofia, eu comecei a entender que não é bem assim. Na verdade, o que eles querem dizer com essa frase de quando o aluno está pronto, o mestre aparece, é que eu preciso deixar de ser pedreiro para pensar como arquiteto, para as grandes ideias se apresentarem nos meus olhos. Se eu não faço o meu trabalho interno aqui primeiro, de expandir a minha capacidade de dar conta de fazer aquilo, o mestre sempre esteve debaixo do meu nariz. É o aluno que não tem capacidade de enxergar. Eu e você como aluno. As lições que a gente quer, as ideias que a gente quer já estão aqui, ó. Estão pairando, estão na nossa volta, já estão na nossa vida, na nossa família, estão ali. Eu acho que elas não estão porque eu não consegui refinar o meu olhar a ponto de identificar quando ela aparece. Então, o aluno, quando ele está pronto, o mestre aparece, significa que não é o aluno, não é o mestre que traz a lição pronta. É o aluno que evolui e se refina para começar a enxergar a lição, que sempre teve na volta dele. Então, o meu convite para você é pensar, a partir de hoje, se você estiver junto com o Book Experience comigo, vai ser incrível. Eu vou deixar o link, tem 24 horas para você poder comprar. Vai ser incrível, a gente vai passar por um monte de coisa legal lá. Mas se por um acaso não for o momento ideal para você, tá bom. Como é que foi a sua experiência com essas 2 horas que a gente está aqui conversando? Quantos insights você anotou? Dá uma olhada aí no seu papel e caneta. Você pegou papel e caneta? Ou você não anotou nada? Você entende o que eu estou falando? Quando o mestre está pronto, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, gente. Não é o Pedro que é o mestre. Longe de mim, quem sou eu? É a vida. A vida é o nosso grande mestre. E a vida leva a gente a refinar a nossa visão para que a gente entenda as lições que ela mesma está trazendo para a gente. Se eu não treinar isso, eu não vou ver. E aí eu vou ter uma vida sofrida, pobre, vazia. Não é porque a vida não tem coisa para me dar, é porque o cambista digital me condicionou a pensar que é comprando o curso dele, que é fazendo a imersão dele, que é comprando aquela máquina, aquela metodologia, aquela franquia, seja o que for. Somente comprando aquilo eu vou ter acesso. Não. Tanto que eu, com o Book Experience, estou dizendo qual é o livro que você pode ir lá ler o livro direto. Nem precisa estar dentro do Book Experience. Olha a quantidade de livro que eu menciono nas Magic Mornings ou nos meus stories, né? Você não precisa. A pergunta é, se você quiser não ir sozinho, mas ir acompanhado de outras ovelhas negras, dentro de uma comunidade oficial de ovelhas negras, e ter acesso ao meu olhar, se o meu olhar agrega alguma coisa para você, tá tudo certo. Se não agrega também, rock and roll, tamo juntos, somos amigos, tá tudo certo, gente, tá tudo bem. Eu não vivo do Book Experience. Eu tenho projetos infinitamente mais lucrativos do que o Book Experience. Na verdade, o preço que eu estou cobrando com o Book Experience é só para a gente administrar essa comunidade de ovelhas negras que eu quero ali dentro. Esse é o foco. Não é financeiro a minha ênfase com o Book Experience, de maneira nenhuma. Se fosse, eu ia fazer uma imersão de 10, 20 mil reais, não de 797. Não de 797. Então, eu acho que essa é uma excelente última reflexão. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo de hoje levando esse pensamento para você. Quando o mestre está pronto, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. O que eu e você, nós somos alunos, eu e você, a gente está no mesmo nível. O que eu e você, a gente precisa, o que a gente precisa fazer, aprender ou refinar para acessar as ideias que eu ainda não acessei. O que eu e você precisamos fazer, aprender ou refinar para acessar as ideias e lições que eu ainda não acessei. Porque se eu acessar isso aqui, eu vou para um outro nível. Eu atinjo um outro nível em todas as áreas da vida. A mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. A mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. E essa é a ideia.
A ideia é justamente a gente pensar o quanto todos os dias eu estou expandindo a mente. E quem sabe, se fizer sentido para você, dentro do Book Experience, a gente pode expandir juntos, com os papos de loucuragem que rola lá dentro. Então, bookexperience.com.br, fica a dica para você, o link na bio, e o link está lá no grupo do WhatsApp, onde você recebeu também a mensagem para poder participar aqui. Beleza? Gente, quem curtiu o nosso bate-papo, o nosso encontro de hoje, com tudo que a gente conversou, loucura, né? A gente começou falando da falência das lojas da Livraria Cultura. Depois a gente fez um diagnóstico de 2 possíveis motivos pelo qual essa Livraria Cultura faliu. Depois a gente extraiu desse diagnóstico lições que estão escritas na bola de cristal da humanidade, que chama-se história. Depois eu contei para você 2 grandes autores que ensinavam a solução para os 2 problemas que a Livraria Cultura passou há séculos e séculos atrás. Depois eu citei alguns outros problemas que a humanidade está passando e alguns outros pensadores, como Da Vinci, como Pilates e como Mindfulness, né? Para mostrar o quanto a nossa vida hoje é composta de coisas que já existem lá atrás. E depois eu falei sobre a importância da gente ter uma visão de pedreiro e o perigo de somente ter uma visão de pedreiro e a importância da gente refinar a visão para ser uma visão de arquiteto. E eu espero que você tenha tirado muitos insights, esteja muito animado por aí. Eu estou muito animado por aqui, eu estou elétrico, vou até pedir um sushi para comemorar hoje. De tanto que eu amo falar desse assunto e espero que você tenha curtido também. E a gente se prepara, porque, gente, esse meu volta desse workshop aqui pro YouTube, há quanto tempo eu não fazia uma aula no YouTube, hein? Há quanto tempo eu não fazia uma aula no YouTube? Então, se prepara, porque agora nos próximos meses vai ter várias coisas legais que a gente quer fazer. Eu disse que ia ser uma aula pequena, né? Foi uma aula para 5.000 pessoas, mas se prepara porque a gente vai ter aula de 50.000 pessoas em breve aqui e vai ser muito legal. Tá bom? Beijo gigante para você, tamo junto, rock and roll. Terça-feira, descansa bem, já comemora por aí, posta lá nos seus stories que você está dentro do Book Experience, me marca para eu poder saber e a gente se vê em breve no próximo workshop. Beijo, 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 bom descanso, até mais e a gente se vê em breve.